A paz do Senhor, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui juntamente com os nossos irmãos, Pastor Júnior e a Pastora Eli, na nossa congregação de Iavé, lá do Parque Floresta. Falamos aqui diretamente da sede da Igreja Iavé, aqui do Campos Elíseos. E hoje nós temos essa honra aqui, esse privilégio de ter nossos irmãos aqui, amigos também, né? De grande jornada e parceria, obra de Deus, para estar compartilhando um pouquinho da vida deles, da obra de Deus lá naquele lugar, que não tem sido fácil, são muitas lutas, dificuldades, mas Deus também tem dado vitória, e são muitas também, falar nisso. E a gente vai conhecer um pouquinho da história, porque é importante para que todos vejam, ouçam, escutem, da boca dos próprios pioneiros naquele lugar. Vamos ouvir um pouquinho o Júnior falar, depois a gente ouve a Elisângela, estamos nesse bate-papo, o Júnior fala, ele fala, eu vou falando junto, e a gente vai conhecendo um pouco mais com relação à obra de Deus ali no Parque Floresta. Parque Floresta, né? Então tá bom. Nosso irmão Júnior, paz do Senhor, Júnior. Pai do Senhor a todos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de poder estar contando a trajetória da congregação do Ministério Iavé, mas mais do que isso, a minha trajetória como obreiro do Senhor. Isso é muito importante, né? A gente contar um pouquinho da nossa caminhada com Deus. Com certeza, né? Eu sempre friso que o chamado de Deus não está numa carteirinha ou num cargo que você possui. Você, naturalmente, você é selecionado por Deus. Então, independente de a gente ter um título ou não, a Bíblia fala lá em Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é um dever de todo cristão ser um obreiro do Senhor, fazer a obra do Senhor. E graças a Deus, eu tive esse privilégio de ser escolhido, separado por Deus para este ministério de levar a palavra do Senhor para as pessoas. Amém, amém. A gente fica feliz porque a gente vê que são coisas que Deus faz, né? Quando chama uma pessoa, não somente com relação à sua vida, mas também trouxe a unificação da Elisângela junto contigo e a gente vê um casal trabalhando, isso é muito maravilhoso, porque a gente encontra guarida tanto na figura do pastor quanto na figura feminina. Isso vai abrangendo toda a igreja, né? Tanto homens como mulheres, como crianças, adolescentes e jovens. Baseado nisso, fala um pouquinho para nós então, Júnior, como é que é o dia a dia lá na igreja. É, eu quero também deixar registrado aqui que tudo isso está sendo possível porque Deus também colocou ao meu lado uma grande mulher, né? E eu já quero deixar aqui um registro que às vezes as pessoas entendem que a mulher ela foi feita de uma costela de um homem, quando na verdade, se você for estudar pelo original, a mulher nada mais é do que a metade do homem, né? Então, literalmente, eu estou com a minha metade e não tem coisa melhor do que você trabalhar para Jesus e trabalhar com a pessoa ao qual você ama, que é a sua metade, que é a minha esposa Elisângela. Fala um pouquinho, amor. A paz do Senhor a todos. É uma grande honra eu estar aqui como obreira da casa do Senhor. Faço as palavras do Júnior, porque obreiro, ele é muito mais do que uma carteirinha de título. Como está lá no primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Eu entendi, desde que me casei com o Júnior, a chamada a qual Deus determinou para a vida dele. E como a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, eu edifiquei, eu orei, eu busquei sabedoria no Senhor. E quando o Senhor nos levou lá para o Campo Grande, a princípio não foi fácil, porque Deus também falou que nunca seria fácil. Mas quando Deus nos levou, que nós olhamos para aquele lugar, que é um lugar de carência, mas de pessoas que precisavam ser cuidadas, abraçadas,
pessoas que precisavam escutar que o nosso Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele muda histórias. Nós nos encontramos dentro daquela chamada. E automaticamente Deus colocou um amor muito grande ao nosso coração. E eu abracei a obra juntamente com meu esposo. E a cada dia que passa, eu glorifico a Deus, porque Deus tem transformado as nossas vidas lá. As pessoas acham, Marcos, que nós estamos lá para ajudar. Na verdade, Deus nos levou lá para sermos ajudados e lapidados. Aquelas pessoas, elas são espelho para as nossas vidas. Lá nós aprendemos a agradecer tudo. Lá nós aprendemos a não reclamar. Lá nós aprendemos a cada dia mais fortalecer a nossa união, o nosso amor, a nossa compaixão. E tudo iniciou dessa forma. E é claro, tudo isso só aconteceu devido também ao meu primeiro ministério, que é o meu casamento, que é edificado na rocha, que é edificado por Cristo. A partir daí, começamos Pai, Filho e Espírito Santo, Pastor Júnior juntamente comigo. E ali iniciamos em oração. O Júnior pregava para mim, eu panfletava na calçada, eu abraçava as pessoas, eu sentia a dor daquelas pessoas. E ali nós fomos nos envolvendo. E o próprio Deus, Marcos, vai nos dando um amor de mãe, amor de pai. A gente sofre junto, nós comemos junto, nos alegramos junto, oramos pela vitória de cada um. E nós vemos, e a gente sentiu a necessidade que naquele lugar as pessoas precisavam não só do alimento espiritual, mas também do alimento que elas precisavam sobreviver. Muitas delas nós fazíamos mais ou menos umas 10 visitas por dia. Nós entrávamos no bairro Bassoli e ali nós fazíamos de apartamento em apartamento. E nós nos deparamos em algumas situações de crianças que não tinham arroz para comer. Crianças que nos abraçavam só de sentir o calor humano, o amor a qual nós estávamos levando. Crianças que quando nós levávamos para a igreja, elas iam, não é com chinelo de dedo, é com as marcas do chinelo nos pés. E a gente viu essa necessidade. Foi quando Deus colocou o nosso coração, colocou muito forte no meu coração, a primeira ação social. Foi quando nós fizemos a primeira ação social pela fé, em oração. Nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Então nós colocamos a nossa fé em prática. E ali começamos a divulgação, começamos a evangelização, começamos a ministrar a palavra de Deus e marcamos o dia da primeira evangelização. E quando marcamos o dia da primeira evangelização, para a honra e glória do nome de Deus, quando nos deparamos, tinham mais de 100 pessoas naquela rua. Foi quando aconteceu o culto. Nós ministramos, Júnior ministrou a palavra, a qual Deus trabalhou de uma forma muito grande ali no coração das pessoas. E foi lindo. E Deus começou a trabalhar, foi onde tudo começou. Foi nosso, na verdade, pontapé inicial. E lembrando, né, que hoje, por conhecimento questão da obra, por nós estarmos próximos aqui, o Júnior ali conversando, e também por amizade, a gente sabe que houve uma mudança, né, no percurso. Tudo iniciou mais ou menos quanto tempo? Que começou o ministério no Parque Floresta. Eu lembro que a irmã Laís deu uma ajuda inicial, não foi? E vocês deram o boom. Tipo, Paulo plantou, Apolo regou e Deus está dando o crescimento. Verdade. Nós estamos no mês de outubro fazendo um ano que nós estamos na região do Campo Grande. E tudo iniciou dessa forma, né? A irmã Laide, ela fazendo um trabalho na casa dos seus parentes, ali no bairro São Bento, e ao chegar lá, ela viu que
na casa da sobrinha dela, tinha uma garagem bem espaçosa, e ela comentando com a sua sobrinha que ali daria um excelente ponto de pregação. E aí foi quando a sobrinha dela falou que ela poderia ficar à vontade e fazer da garagem dela um ponto de pregação. E aí o engraçado foi que ela já chegou para o pastor Ismael, falou: olha, pastor Ismael, nós vamos abrir o primeiro ponto de pregação da Igreja Yahvé, lá na região do Campo Grande, e Deus já me falou que as pessoas responsáveis por aquela obra ali vai ser o Júnior e a Elisângela. E o engraçado que antes mesmo delas não nos convidar, mas nos intimar, Deus já tinha usado uma pessoa e anotado dizendo que não ia demorar muito tempo, em que nós íamos receber um convite, né, para dirigir um ponto de pregação que não era para a gente negar, porque era Deus que estava abrindo esse ponto de pregação. E foi aí onde tudo iniciou. Aí nós ficamos cerca de 30 dias nesse ponto de pregação, e aí Deus tomou um outro rumo e a gente foi parar dentro do Parque Floresta. Literalmente, né, ou espiritualmente falando, as portas foi se abrindo, né, naquele lugar. Isso é muito maravilhoso, ver que não foi a mão humana do homem, foi a mão de Deus trabalhando, né? Tudo cooperando para o bem, na realidade. E hoje lá na... Então, a questão já tem um tempo, faz um ano, né? A questão da igreja lá. E como foi o processo? Depois desse lugar da garagem, eu lembro que eu fui ministrar lá, né? Isso. Ainda era um lugarzinho antigo. Então, o que aconteceu? Nós ficamos um mês nesse ponto de pregação, e as pessoas ali da família da irmã Laíde, os parentes dela, voltaram para Jesus. Aí teve um probleminha lá e fomos impedidos de dar continuidade no trabalho. E aí foi quando ela chegou até o pastor Ismael e falou que a gente precisava alugar um ponto para não deixar eles sem congregar. E aí foi quando o pastor Ismael autorizou ela a abrir, a procurar, na verdade, um ponto para a gente alugar que não ultrapassasse os R$ 500. E eu confesso aos irmãos que, a princípio, é, eu estava eu tava ali, mas quando não deu certo, parece que dei aquele quando você tira um fardo, né? Não um fardo que era pesado, é o fardo da responsabilidade. Porque às vezes as pessoas esquecem, Marcos, que ser pastor, você não é só responsável pela sua vida, você é responsável pela vida das outras pessoas. E nós daremos conta a Deus por isso. Então, esse era o meu medo, o meu temor, era da minha responsabilidade com Deus. E aí ela rodou, até que achou, né, um ponto que foi onde nós fizemos a inauguração em outubro. Só que, infelizmente, a família dela acabou não acompanhando, se dispersaram, e literalmente eu, a Elisângela e a irmã Laíde começamos um trabalho do zero. Irmã Laíde, como já é uma senhora, né? E ela, com o tempo, ela teve um problema de saúde, não pôde mais dar continuidade. E aí foi eu e a Elisângela literalmente panfletando, e eu pregando para ela e ela pregando para mim. E confesso aos irmãos que não foi fácil, porque a gente não sabia o que fazer. Mas como você mesmo disse, quando as coisas estão dentro da vontade de Deus, elas fluem. Ainda que aparentemente eu estava perdido, mas eu estava justamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse. E em uma das orações, dentro lá daquela igreja vazia, eu falei para Elisângela, falei: Eli, Deus acabou de falar comigo que vai trazer uma primeira pessoa para aqui. E eu falo isso até me arrepiando. E Deus disse que a partir dessa primeira pessoa que nos visitar,
ela vai nos dar um norte aqui dentro. Passou mais algumas semanas e de fato isso aconteceu. A irmã Jaqueline, que foi a nossa primeira membro dentro da igreja, e foi através dela, ela entrou, participou do culto que eu estava ministrando e perguntou se poderia nos ajudar ali na divulgação da igreja, e foi aí o pontapé inicial para que a obra pudesse caminhar. Literalmente, Deus já trazendo os evangelistas, né? De fora, conforme Deus já tinha falado para o pastor Júnior. E como é que foi para você, pastor Elisângela, a lidar com essa situação em ter que dar o suporte para o esposo, ao mesmo tempo vendo o real, mas crendo no espiritual, o seu papel de mulher intercessora? Como é que foi nesse momento? Como é que você foi se policiando? Como é que Deus foi te conduzindo diante dessa situação? A primeiro momento, na situação enquanto estava ainda precário, não tinha, que hoje tem membro, né? Graças a Deus, tem as pessoas, Deus mandou as pessoas e tem mandado e vai mandar. Mas a começo, como é que foi esse processo? Você como esposa e como uma mulher de Deus. Marcos, sabe aquele versículo bíblico que fala que as coisas de Deus é loucura, né, para os homens? Eu como esposa, primeiramente, que é meu primeiro ministério, depois também como ovelha do pastor Júnior, né? Auxiliando ele. É tão lindo que nós aprendemos. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, a nossa vida anda em círculo. Quando nós entramos dentro do propósito de Deus, o próprio Deus conduz. Então a nossa vida era oração, jejum e muita fé. E ali, o tempo todo, um ajudando o outro. O dia que ele desanimava, que ele falava, Eli do céu, o que nós estamos fazendo aqui? Eu falava para ele, amor, isso é coisa de Deus, vamos prosseguir. Porque eu sinto que Deus tem um mistério grande aqui neste lugar. Foi, na verdade, na insistência da oração, do jejum, da persistência e do amor. Amém, amém. A gente sabe que é como o apóstolo Paulo fala, né? O amor, podemos ter todos os dons, na verdade. Mas se nos faltar o amor, não adianta de nada, né? Não adianta, a gente pode fazer barulho, igual um sino que tinha, a gente pode falar diversas variedade de língua de anjos, enfim, dar o nosso corpo para ser queimado, mas como você mesmo falou, a questão do amor é muito principal, principalmente lidando com almas e com a obra de Deus. A gente fica muito feliz. Separando a história, então, a princípio a gente sabe que o Júnior ele vem de um ministério diferente, ele também vem de outro ministério diferente. Deus fez essa junção, como eles já contaram, já compartilharam também. E diante disso, hoje vocês mudaram então daquele local, foram para um local maior. Houve um crescimento, né? Tanto de espaço, porque a princípio foi aquela dificuldade de achar o local de R$ 500, que lhe deu preocupação. Vocês acharam. Não tinha ninguém também, ficou só vocês dois. Um pregava, outro dava glória, outro dava amém. Os dois juntos. E depois disso, a terceira etapa agora, o crescimento. Na verdade, antes dessa terceira etapa, vamos supor assim, Marcos, teve uma situação que foi, para mim, o ponto-chave de estarmos ali. Porque o pastor Ismael havia dado o seu aval para a gente alugar um ponto de até R$ 500. E nós estávamos já um mês ali e para a glória de Deus a gente começou a fazer, veio a Jaqueline para o nosso ministério e tinha uma senhora que morava bem de frente a esse barraco que nós alugamos, esse espaço que nós alugamos. Ela era da Madureira, 30 anos de Madureira, e ela estava num processo de depressão muito grande e ela foi em alguns cultos, como ela morava de frente. E como a gente estava naquele processo de fazer visita nas casas, a gente fez uma das primeiras visitas foi na casa dela. Nós oramos ali e graças a Deus, Deus renovou a irmã Margarida. E aí ela começou a frequentar nossos cultos. Por que eu estou relatando isso? Porque isso ficou muito marcado na
nossa trajetória, porque ela chegou e falou assim que ela estava com medo de continuar nos cultos e se apaixonar por nós e a gente, com o tempo, abandoná-los. E aí isso ficou muito marcado na minha cabeça. E aí o pastor Ismael, com medo da, porque a gente sabe que a igreja, infelizmente, ela tem os seus altos e baixos, e ele estava com medo de não conseguir honrar os R$ 500 lá, porque como a gente estava recomeçando não, começando, então a igreja precisaria de um suporte financeiro aqui da sede. E ele com medo, ele perguntou se havia possibilidade de a gente retornar lá para o São Bento, para onde tudo iniciou ali na casa dos parentes da irmã Laide. E aí quando eu lembrei da irmã Margarida falando, vocês vão nos abandonar e eu tenho medo. E eu falei para ele que não, que eu ia dar um jeito, a gente não ia sair dali, que nós íamos continuar ali. Eu sei que se fosse da vontade de Deus, Deus ia prover o milagre de a gente conseguir honrar os R$ 500. E aí, quando eu fui pagar o dono, né, o segundo mês, aí ele me surpreendeu. Ele falou que ele é cristão, e aí falou o seguinte: Júnior, eu estava orando, e Deus falou que durante 6 meses não era para a gente cobrar R$ 1 de vocês, e até devolver o que vocês pagaram. Então, quando ele falou isso, irmãos, aí eu falei, realmente Deus está nesse negócio. Então, aí para mim foi o ponto principal da nossa chegada ou da nossa permanência ali, para a gente dar continuidade. Isso que me deu motivação para trabalhar para Jesus. Falei, eu estou no lugar certo e principalmente na direção de Deus. Isso aí me deu uma força que foi dos céus. E aí a gente foi visitando, fazendo um trabalho porta a porta, coisa que dificilmente hoje a gente faz em muitas igrejas. E fomos fazendo esse tete a tete, conversando com as pessoas. E os cultos começou a crescer, 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 crescer. E tivemos a necessidade de irmos para um espaço maior, porque graças a Deus as coisas estavam tomando uma proporção que estava nos surpreendendo, né? Eu costumo dizer que quantidade é muito relativo, né? Às vezes você pode estar a igreja muito cheia e não significa nada. Eu falo isso até base bíblica. Quando Jesus chega na casa de Jairo para fazer o milagre, a casa de Jairo estava cheia, mas a menina estava morta. Então, o que adianta? Às vezes a casa está cheia, mas dentro está morto. É aquela situação do pragmatismo, né? Isso. A quantidade, vamos aplicar métodos para encher a igreja, que hoje acontece muito isso. E aí fica uma igreja cheia de gente vazia. Corretamente. Então, até hoje, eu tenho essa preocupação de fundamentá-los na palavra. Então, eu não estou ali para a igreja crescer em números apenas. Eu estou ali para a igreja crescer em discípulos. Na verdade, o meu objetivo é fazer discípulos para a obra do Senhor. Porque, como você bem falou, Júnior, essa questão hoje em dia é muito atual, né? A questão do crescimento. A gente não pode cair nem na demanda da questão de não crescer, porque senão não seria um organismo vivo. A igreja, como você pode experimentar, vocês puderem experimentar, a igreja começou pequena, que é o normal, como uma criança, né? Como uma igreja primitiva. Começa pequena, com pouco de gente, e como a Bíblia mesmo fala, Deus ele vai acrescentando a que há de ser salvo. E foi o que está acontecendo com vocês hoje em dia, e vai continuar acontecendo. A prova viva na questão de que Deus está com vocês é isso, é ver a transformação das vidas. O que Paulo diz, quem mentia não mente mais, sabendo que isso é um processo, né, nova criatura. E falando nisso também, nesse novo espaço que vocês estão, como é que está sendo agora essa dinâmica com essa maior quantidade de pessoas? Hoje tem quantas pessoas na igreja hoje já, de membros?
Vou dar o microfone para ele também compartilhar com você. Fala, meu amor. Hoje nós temos aproximadamente membros fixos de 20 a 25. Mas durante os cultos, Deus tem nos surpreendido. Que muitas vezes, eu acho que dá mais de 40 pessoas, né, Júnior? Chega a umas 50 pessoas. Graças a Deus, como eu quero voltar um pouquinho atrás, porque eu falei que a quantidade ela é relativa, né? Eu não estou, para os irmãos não entenderem que eu não me preocupo com quantidade. Eu falei que ela é relativa, ela não pode ser absoluta. Eu não posso medir a espiritualidade de uma igreja pela quantidade de pessoas que há dentro dela. Mas que ela é importante, lógico que é para o crescimento. É um termômetro, né? Mas não é o principal. E graças a Deus, hoje nós temos fixo mesmo, entre 20 a 25 pessoas. A gente não tem nem, a gente não dá, isso não é tão importante para a gente que a gente não sabe mesmo a quantidade, né? Claro que tem o nosso cadastro, a gente tem isso tudo armazenado dentro de casa, dentro de um banco de dados, mas tem cultos lá que dá 40 pessoas, 45, né? E é por isso que agora a gente vai, a igreja, a gente vai fazer algumas obras justamente para poder dar um conforto melhor para os irmãos que estão ali conosco. Só para lembrar que o Júnior está falando sobre a questão de. E veja como é o processo, né? Pequenininha, já foi crescendo e agora está no terceiro ponto. Saiu de uma garagem, foi para um espaçozinho de R$ 500, não menosprezando o espaçozinho, mas falando de crescimento, né? Era uma garagem, depois um espaço de R$ 500 e agora está um espaço maior que já vai ter que ampliar esse espaço porque não está comportando o tanto de pessoa. Aí você me diga, em um ano de igreja, vocês têm 25 pessoas que são discípulos, onde você conhece a vida da pessoa realmente, né? Aquelas coisas de entrar, Pai do Senhor, sair, que acontece muito, né? Tchau, tchau, não sabe quem é a pessoa, se a pessoa trabalha ou não, se a pessoa passa problema ou não. Realmente já estivemos lá, eu e o Éder e o nosso amigo aqui, o condutor da mídia, nós estivemos lá, foi sábado passado, né? E tivemos o privilégio de ver realmente o quanto eles são próximos de vocês, os membros da igreja. De dar café, pastor, quer café, pastor? Pastor, já sabe até a medida do açúcar, né, Eli? Mas é recíproco, viu? Porque lá nós ensinamos que lá todos nós somos iguais. Então, assim, colocamos a garrafa de café, todos bebem junto. Colocamos a comida, todos comem junto. Então, na verdade, isso é bom, né? Essa convivência com ele. Esse amor entre os irmãos lá. E cada dia, graças a Deus, aumenta mais. E vale, não cortando, vale salientar aqui que isso não foi um planejamento. Ah, vamos fazer isso porque vai ser diferente. Não, isso surgiu naturalmente, né? A gente, uma vez por mês ou a cada 2 meses, eu pego as pessoas que são aquelas. A gente tem algumas pessoas que são aquelas que trabalham, que estão no dia a dia ali para poder levantar recursos para a igreja, né? Que não são ainda obreiros levantados pelo nosso ministério, mas são pessoas que são obreiros porque Deus separou. E a gente faz uma reunião para poder pontuarmos algumas coisas que precisam ser corrigidas. E eu sempre tenho essa preocupação, como eu gosto de comer, eu ofereço todas as vezes que a gente faz essa reunião jantar, né? A gente faz um jantar e eu faço questão de todo mundo sentar na mesa. Então, e tem algumas pessoas que vieram de outros ministérios feridas, né? E acharam na primeira vez, ficaram tímidas. Como é que isso eu vou assustadas? Como é que eu vou jantar, comer na mesma mesa do pastor? Então foi aí e começou assim. Então hoje eu faço essa questão de todas as vezes que a gente vai tratar de assuntos pertinentes à obra de Deus. Se for pela manhã, a gente faz um belo de um café. E se for à noite, a gente faz um jantar e ali após a reunião, a gente senta e todo mundo come e compartilha
Isso, juntamente. isso é muito, isso é muito Gratificante. gratificante. Muito gratificante. Não só esse trabalho a qual nós estamos falando, mas nós temos outros trabalhos também. Hoje nós temos o trabalho com a doutora Fernanda, Ah, que sim, vamos falar inclusive disso ela também. atende Fica à na vontade, nossa ele pode igreja, ir. né, na Sim, sede, sim. que ela é psicanalista, e ali ela tem nos ajudado muito. Ela tem sido canal de bênção, porque, primeiramente, uma grande profissional, uma grande profissional. Ela tem sido ali uma bênção na vida dos irmãos. Então, nós temos esse trabalho a qual tem necessidade, que nós sabemos que nem tudo é espiritual. Muitas coisas precisam sim ser cuidadas e tratadas, pontuadas. As pessoas elas precisam ser ajudadas. Nós temos também o Júnior da aula bíblica todos os domingos. O Júnior também é formado em teologia, é um excelente professor. Pastor, Pastor, teólogo, teólogo, professor, marido. crente do manto, pentecostal. Aleluia. Meu amor, né? Esposo da pastora Elisângela. Eu ia brincar, pelo amor, é só meu. Assim, com toda certeza. Você pode me dizer que o pastor Ismael que é filho dele. É o pai dele na fé. E nós amamos também o pastor Ismael, Sim, né? sim. Vamos Eu falar um falo pouquinho dele que depois como cobertura espiritual da igreja, né? tudo E tem isso, dado suporte. eu falo que... Olha que coisa mais linda. Muitas coisas que eu aplico hoje, que nós aplicamos, nós aprendemos também, né? Com grande amor e exemplo. Sim, do Também nosso juntamente pastor. com ele. Mas voltando agora, né, pro Não, Floresta. fica à vontade. Tem a aula de teologia. Agora nós estamos com outros projetos, inclusive o pastor Júnior, que não deixou ainda iniciar, ele falou, calma, isso é muito intensa. Você está parecendo o pastor Marcos, com muita intensidade. Mas nós temos um outro projeto, que é um projeto Resgatando Almas, que nós vamos iniciar sim. Pela fé, eu profetizo que nós vamos ter sim uma van. Nós vamos levar alimentos nas ruas, nós vamos evangelizar, nós vamos trazer de volta, resgatar as almas perdidas. Amém, amém. Já Temos deixa eu pegar também só esses esse gancho, projetos. então, da pastora ele está falando. A igreja hoje, então, atualmente tem o trabalho da ação social, Ação né? social Que é a todos os questão do alimento, sábados. né? Que eu pude ver também junto com a Edla e participar, que não só o alimento, como você mesmo falou, do comer, o físico, né? Mas o espiritual também ser dado naquele lugar. Isso é muito bom. E, além disso, a questão do acompanhamento terapêutico com a nossa irmã Fernanda, nossa amiga aí em Cristo, irmã em Cristo, uma bátria profissional, como foi ressaltado, tem dado esse suporte, acompanhamento psicológico pessoal lá, né? Além disso, o pastor Júnior dando o que como a gente pode colocar a palavra, é um trabalho bem árduo, entendeu? Que é o trabalho de pastor. É um profissional, na verdade, naquilo que ele faz, e um amante de almas, na questão de acompanhar as pessoas, dar suporte, ir na casa das pessoas, juntamente com a pastora Eli também, para dar o acolhimento necessário, né, como família. Aí até a questão da inclusão, isso é muito importante, como foi falado, sentar à mesa e do partir do pão. Isso remete muito à igreja primitiva, esse tete a tete, estar juntos, somos irmãos em Cristo, somos iguais, somos parceiros na obra de Deus. E agora é o que virá. Esse é o que tem, então agora o que virá. Aí você está falando da van. Esse é um projeto, então, que é o Resgatando Alma. Agora vamos discorrer do que virá agora. Os projetos futuros aí para a igreja. Vou compartilhar os dois microfones. O pastor Júnior com vontade. Graças a Deus, as coisas lá na igreja, elas surgem muito naturalmente. Graças a Deus. Nós temos hoje um trabalho, quando nós saímos lá do espaço menor e fomos para esse espaço um pouco maior, aí Deus falou comigo que para a gente orar, colocar períodos de oração ali. E nós estamos hoje já com 3 meses, Marcos, que de quarta, quinta e sexta, das 7 às 8 da manhã, nós oramos ali na igreja. Nós temos esse também um projeto
que eu falei que não tem data para terminar, até porque a oração não tem prazo de validade. E eu faço questão de estar presente nesses dias de oração, até porque a gente precisa entender que nós, como líderes, nós somos espelhos e referência para eles. Se a gente não acompanha, se a gente não vai, como é que a gente vai poder cobrar? Então, e graças a Deus tem sido muito importante esse projeto que nós iniciamos. A gente é muito intenso ali no Campo Grande. Eu e a Elisângela somos muito intensos. A gente está todo o tempo, não só na igreja, mas sempre conversando com os irmãos, porque, para os irmãos entenderem, são pessoas afastadas do Evangelho, são pessoas que estão em processo de libertação, são pessoas que vieram de outros ministérios feridos. Então você precisa, além dos cultos, você ter um trabalho mais individual com algumas pessoas. E fora isso, a gente também, nós paramos agora, por essa questão da pandemia, nós toda terça e toda quinta-feira, das 2 às 18 horas, a gente fazia um trabalho de evangelização nas casas. E aí paramos por conta dessa pandemia, e nós estamos agora voltando aos poucos, porque ainda algumas pessoas lá na região ainda um pouco receosas quanto a essa questão da pandemia, mas a gente vai retomar o trabalho de visita nos lares. E tem esse projeto, né, que a Elisângela falou, e esse é um projeto, né, de resgatando almas. Tem a questão da van, mas a gente tem um outro projeto agora que de fato é preparar obreiros ali. Esse na verdade é o projeto seguinte, é preparar obreiros ali. E é o que nós temos feito ali nesse primeiro momento. Já estamos aplicando, né? Já Que é mu- estamos Pode falar. discipulando Sim, e ensinando sim. conforme as escrituras, né? A qual Deus nos ensinou. E eu falo que a cada dia Deus nos surpreende mais, meu Marcos. Acredito. Marcos, pensa numa igreja, eu admiro, porque quando nós vamos em igrejas maiores, muitas vezes o pastor está pregando, as pessoas elas não respeitam, elas levantam, nós sabemos disso que acontece. Elas levantam, elas fazem barulho. E assim, quando eu olho eles se esforçando, quando começa a palavra, a qual eles sabem que Deus... Constante. Qual que é Ao vivo e a refrescante, cores, isso acontece, não adianta. Faz parte. eles é um povo que tem muito temor a Deus. Quando eles sabem que o pastor vai começar a ministrar a palavra, você observa todos observando, se atentando o que Deus vai falar com eles. Você não vê movimentação, você não vê o pessoal indo pro banheiro, você vê A reverência, a né? reverência ao nosso Deus. Você olha e fala, meu Deus, que coisa linda. É um aprendizado, na verdade, como você diz, né, Li? A gente remete muito porque como nós viemos passamos por alguns ministérios, a gente vê que não é uma coisa só local. De uma região de que nós passamos, a gente vê que isso é geral, né? Infelizmente ainda existe muitas pessoas que são irreverentes. As pessoas tratam hoje a obra de Deus como um mero culto como um telespectador, né? Eu vou ali, vou assistir, e se aquilo ali que eu estiver ouvindo, seja uma música, seja uma ministração, foi importante para mim, então terá minha atenção. Se não for importante, vou conversar, ainda mais nessa era que nós estamos hoje, nesse século digital, entendeu? Das redes sociais, onde as pessoas preferem às vezes ficar conectado, né? Deixa para um outro assunto, seria um próximo assunto.
Mas que bom saber que o pessoal lá, eles têm a sede, isso que é importante, né? A sede de ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nesse quesito, há quem pregue e tem quem quer ouvir. Então, isso é muito Olha, prazeroso. Marcos, nós ouvimos muitos pastores e missionários dizer assim: ah, vamos fazer a obra na Bolívia, vamos fazer a obra na África, ah, vamos fazer isso em outro país. E vou falar com você com precisão. A obra está do lado da nossa casa. A obra missionária está do lado da nossa casa. Não enxerga quem não quer. Porque muitas vezes nós estamos do lado do nosso irmão, dentro da igreja, ele passando necessidade. Nós não temos a sensibilidade de perguntar: está tudo bem? Ou a sensibilidade de eu entrar na minha casa, Marcos, porque tudo que está dentro da minha casa foi Deus que me deu. Eu reparti com ele. Eu não tenho. Porque o ser humano é egoísta. Então ele quer o status. Então hoje, Marcos, 15 quilômetros da minha casa. Então eu falo assim, que todos estão convidados a trabalhar conosco, a participar conosco e experimentar a obra de Deus que está do lado da nossa casa. Nós vamos aproveitar então esse encerramento final para não ficar estendido, porque teremos outros capítulos, outros episódios, outros encontros. Esse é um primeiro encontro que nós estamos fazendo, aprendendo junto, né, debatendo. Na verdade, o intuito desse encontro é para que a gente pudesse mostrar a realidade lá naquele lugar, embora já temos um vídeo, né, falando sobre a questão da ação social de lá. E aqui nesse bate-papo vocês englobaram todas as coisas que vinham acontecendo, além da história da igreja, que não foi contada no vídeo, um pedaço, uma curta-metragemzinha assim. Então isso é importante, mostrar a história da igreja, como surgiu, quem é o pastor Júnior, quem é a pastora Eli, de onde vocês vieram, por onde vocês passaram. Bem resumido esse assunto aqui pelo jeito, né? Claro, senão seria muito tempo. E onde vocês estão hoje e os projetos onde vocês querem chegar hoje. Aproveitando então para resumir a nossa conversa e bate-papo aqui, o que vocês utilize esse tempo agora para poder a palavra apelo acho que não é tão legal ser colocado nesse momento. Conscientizar as pessoas sobre a obra de Deus e já faz até o convite para que as pessoas possam estar entendendo. Antes disso, eu não poderia deixar de mencionar o pastor Ismael, primeiro pela visão de Deus. Ele foi um homem, ou ele é um homem, muito instruído por Deus. E desde o primeiro momento que a irmã Laide já intimou ele, e ele deixou as coisas acontecerem, eu tenho certeza que ele sentia que ali era algo de Deus. E eu agradeço a ele pela confiança que ele tem nos dado e principalmente, Marcos, pela liberdade de a gente poder trabalhar para Jesus lá. Em nenhum momento ele interfere e a gente sempre participa ele de tudo que nós fazemos lá. Tudo é comunicado aos pastores, aos diretores da igreja, aos diretores não, à direção da igreja. E graças a Deus eu tenho um pai espiritual que nos dá esta liberdade de trabalhar para o Senhor, e tudo o que nós fazemos ali na obra de Deus é porque a nossa referência tem sido o pastor Ismael. Mas voltando à sua pergunta, ou à sua questão, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco. É uma região muito carente e é Deus, Marcos. Eu não vou falar aqui em números, mas nós temos um gasto muito grande para poder fazer o que nós temos feito ali. E quando a gente coloca no papel o que de fato entra dos irmãos na igreja, não paga nem o meu combustível da minha casa para a igreja durante a semana. Então, literalmente, a gente vê o quanto Deus está
colocando as mãos. Eu costumo dizer que a matemática de Deus não é igual à matemática do homem. Na matemática do homem, 0 mais 0 é igual a 0. Mas na matemática de Deus, 0 mais 0 é igual a muita coisa. Mas eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de sensacionalismo, porque essa não é a nossa intenção. Mas eu gostaria de fazer um apelo a você que nos ouve, a você que tem o desejo de contribuir na obra de Deus. Primeiro, se você está aqui em Campinas e pode nos fazer uma visita, nós temos cultos terças, quintas, às 19h30. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso estudo bíblico. E às 19 horas, nós temos o nosso culto. E sábado, às 4 horas da tarde, nós temos a nossa ação social e espiritual. Então, a você que gostaria de ver o nosso trabalho e ver com seus olhos, pode estar lá fazendo essa visita, você será muito bem-vindo. E pedir a sua ajuda financeiramente, porque não tem sido fácil. Deus tem provido, tem. Mas eu tenho sempre falado que a melhor forma, Marco, de sermos abençoados é quando a gente abençoa. Eu tenho ensinado isso aos irmãos lá, e é o que nós falamos em off aqui. A obra de Deus não é feita por quem pode, é feita por quem quer. Você pode não ter nada, mas se a sua intenção é participar da obra de Deus, isso para Deus é o que vale. E através disso, dessa vontade que você tem, Deus levanta uma outra pessoa que pode e ajuda por conta daquela intenção, daquele coração. Então, essa é a minha crença. Eu creio dessa forma. Então, na nossa mente, se a gente quer ter alguma coisa, a gente precisa reter. E para Deus é o contrário. Se você quer continuar tendo, você precisa abençoar. Então, a você que nos ouve e gostaria de nos abençoar, entre em contato conosco, nos ajude e tenha certeza, irmãos, que as suas contribuições estarão sendo aplicadas na obra de Deus. E você poderá presenciar e tenha por certo que o dono da obra, que é o Senhor Jesus, ele vai abençoar a sua vida. Desde já eu quero agradecer aqui ao amigo Marcos e também ao nosso amigo Éder, que fez tudo isso aqui acontecer, e agradecer a Deus por mais esta oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Vamos ouvir a pastora Elisângela também deixando sua mensagem. Tá? Fique à vontade, queria olhar para a câmera também ali, fique à vontade. Temos 3 câmeras aqui à disposição, tá? Fique à vontade para fazer esse agradecimento e a conscientização. Não, fique tranquilo que a câmera está focando também a gente, faz parte, normal. Eu agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço essa longa caminhada do lado do nosso pastor Ismael, que a princípio sair daqui, iniciar a obra, para mim foi um pouco difícil, porque ele é minha referência de homem de Deus, de fé, e eu agradeço muito, porque se não fosse tudo isso, eu acredito que eu não teria a visão que eu tenho hoje. Quando eu conheci meu esposo, ele fala ainda que eu era muito menina na fé e que eu amadureci muito. E hoje eu glorifico a Deus por cada luta, por cada batalha, por cada vitória em nossas vidas. Porque como dizem, o pedreiro, quando ele inicia uma boa obra, ele começa com a mão lisa. Com o passar do tempo, os calos vêm. E esses calos nos tornam mais fortes e resistentes. Como diz lá em 1 Josué, seja forte e corajoso, prossiga. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe as circunstâncias, olhe para o Senhor. E só assim a gente prosperará. E é assim que Deus tem feito na nossa vida.
Eu agradeço a Deus por ter colocado meu esposo na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias, que é um presente de Deus. É um homem a qual cada dia eu tenho admirado. A forma que ele conduz, a forma que ele ama a obra de Deus, a forma a qual ele está deixando Deus trabalhar na vida dele e na nossa vida. Eu agradeço a Deus pelo Marcos, pelo Éder, né, que teve a ideia de fazer esse vídeo. Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que esse vídeo já estava na vontade de Deus, dentro do coração. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor, ela vai adiante. E nós estamos dentro do propósito. Então eu agradeço e que Deus abençoe. Amém, amém. Eu quero então encerrar aqui agradecendo, já que é um rito de agradecimento, né? Deixa eu agradecer então o pastor Júnior e a pastora Elisângela pela presença de vocês. Muito obrigado por ter compartilhado a vida de vocês conosco, com aqueles que hão de assistir, aqueles que hão de ver e ouvir tudo aquilo que foi dito aqui nesse lugar, nesse breve bate-papo. E quero reforçar mais uma vez, você que nos ouve, ajude a obra do Senhor. No final do vídeo ou no decorrer do vídeo, possivelmente ao final do vídeo estará descrito o contato, o telefone ao qual você pode se dirigir em relação a isso. A sua ajuda financeira é importante. O motivo de estarmos gravando esse vídeo aqui, principalmente, era para pedir ajuda. A ajuda financeira, ajuda com roupa, ajuda, aquelas doações, realmente doações, né, Júnior? É uma doação mesmo. Não roupas rasgadas, velhas, não. Aquilo que você usaria e que você quer doar para alguém. Roupas novas também, fique à vontade. Alimentos, se quiserem ajudar também, entendeu? Ajuda muito. E fora a companhia, como o pastor Júnior e a pastora Elisângela disseram, a sua presença, está participando de um culto. O endereço também estará no final do vídeo, o contato estará no final do vídeo. E eu também convido você a baixar o aplicativo AD e AVÉ. Coloque no Play Store, AD e AVÉ. Você vai encontrar o aplicativo da igreja e dentro deste aplicativo você vai ter acesso a este conteúdo aqui salvo e alguns outros conteúdos também que virão, que já estão salvos lá. Acompanhe a obra de Deus, veja como nós estamos trabalhando para o Senhor, como o pastor Júnior, este casal abençoado, está trabalhando para Deus. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Eu quero muito agradecer. Obrigado, Elisângela. Obrigado, pastor Júnior, tá, pela presença de vocês. A gente se encontra novamente numa próxima, né? Teremos muitas bênçãos para contar para o pessoal. A gente só contou o começo, já foi bênção demais, o crescimento, como a gente vê a igreja crescendo e como Deus há de acrescentar e abençoar, né? A gente trabalha para Deus e temos certeza que Deus ele nos recompensa. Se não aqui, mas sabe que aqui também, na eternidade, temos nosso galardão. Amém? Obrigado, obrigado. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau.